Meu time está completo nesta tarde de quarta-feira, já dando uma boa tarde a todo mundo. Edna Maciel, Eliezer Rodrigues e João Magalhães, sejam todos muito bem-vindos. E já vamos direto com o nosso primeiro assunto. Daqui a pouco a gente vai ouvir as vozes lindas de vocês. A Câmara Municipal de Teresina realizou nesta quarta-feira a sabatina de Adolfo Nunes, indicado para assumir a gestão da Arcert. Vamos acompanhar como foi. A Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina, Arcert, tem a função primordial de regular, normatizar, controlar e fiscalizar serviços públicos executados na capital, como, por exemplo, ações na área do saneamento nas zonas urbana e rural. Após sabatina, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade a indicação do prefeito Dr. Pessoa para o comando da pasta. Adolfo Nunes será o próximo titular do órgão. O Adolfo tem toda uma experiência de vida e um homem experiente também em todas as áreas, já foi deputado estadual, secretário de governo, e uma escolha muito boa pelo nosso prefeito. Tenho certeza que o Adolfo irá fazer um bom trabalho à frente da Arcert. O nome do engenheiro elétrico transitou de forma positiva, inclusive na ala de oposição. O Adolfo Nunes tem um currículo muito bom, é o meu colega engenheiro, foi da CEPISA, foi deputado por vários mandatos, ocupou cargos públicos, é um cidadão de bem, honrado, e para mim é uma satisfação ter a oportunidade de dar o aprovo ao Adolfo lá, porque acima de tudo é meu amigo. O novo gestor destacou um planejamento de ações da agência. O objetivo é um só, ser justo, porque preceitua, inclusive, na questão conceitual, manter a equidistância política do ente concedente, a equidistância dos usuários, a equidistância da concessionária. Essa foi a primeira manifestação de Adolfo Nunes após a sua saída da Secretaria de Governo da Prefeitura de Teresina. O agora diretor-presidente da Arcert garante que a mudança de posição na equipe administrativa de Dr. Pessoa acontece de forma pacífica, apenas pela necessidade de adequações. Deve ter sido de cunho administrativo, acredito, o Dr. Pessoa, nosso prefeito, achou por bem, como inclusive o vereador Edson Melo disse, que estava satisfeito porque tinha um engenheiro indo para uma área de engenharia, eu acredito. Só adequação? Só questão de adequação? Acho que sim. Edna Maciel, tem muitas surpresas, já esperávamos de certa forma esta aprovação de Adolfo Nunes para a Arcert. Isso, saiu, tudo do jeitinho como a gente bem previu aqui, né? Ele saiu todo satisfeito, os colegas acenaram aí, como já haviam falado, ele é um homem da área, então parece-me que vai conduzir a pasta melhor. E não disse, na verdade, ficamos aguardando, foi a resposta dos motivos da saída, mas, segundo ele elencou aí, a saída foi mesmo um ajuste, né, ou um reajuste aí na gestão do prefeito, que a gente está vendo se reorganizar sempre. Vamos esperar agora que a coisa ande mesmo, né? Eliezer Rodrigues, gostaria de te perguntar pelo que você observou de clima político pela Câmara Municipal de Vereadores, principalmente no que diz respeito a esta sabatina em questão. Teremos uma carga de cobrança pelo desempenho de Adolfo Nunes à frente da Arcert, como tivemos à frente da Secretaria Municipal de Governo? Também, Lívio Galeno, o desempenho de Adolfo Nunes, ele deve ser diferente agora à frente deste órgão que tem outras atribuições que não diretamente o traquejo político, articulações com o parlamento ou com outros líderes que têm vinculação com a gestão de Dr. Pessoa. Agora, resultado, ele já tem sido cobrado por isso desde hoje. Durante a sabatina, alguns vereadores já apresentaram demandas. Há localidades na zona urbana e na zona rural que precisam de investimentos na distribuição de água, que precisam de investimentos no saneamento, pavimentação de ruas, enfim. Tudo isso recai sobre a Arcert, que tem que estar regulando, fiscalizando junto aos órgãos competentes que prestam esses serviços à Prefeitura. Então, mais uma expectativa é colocada em torno da pessoa
de Adolfo Nunes e espera-se que ele corresponda. João Magalhães, seu olhar, sua análise sobre esta aprovação, por assim dizer, por unanimidade, de Adolfo Nunes para a ACERT. Uma vitória da gestão Pessoa, de certa forma, uma apatia da oposição que ainda não criou corpo na Câmara Municipal. A aprovação por unanimidade reforça a tese que a gente tinha dito aqui na semana passada, de que os vereadores não queriam Adolfo Nunes na Secretaria de Governo, mas na ARCET não viam nenhum problema. Isso porque realmente a Secretaria de Governo é o órgão que acompanha toda a administração, mas precisa ter um olhar político porque é um braço político de articulação junto aos vereadores, junto aos partidos, aos movimentos sociais, enfim, tem essa característica técnica e política. Agora, na ARCET, a cobrança certamente vai haver, mas ela será muito menor, porque uma vez secretário de governo, Adolfo Nunes tinha que estar negociando aí com vereadores a questão de nomeação de cargos, a ocupação de espaços por partidos, o acompanhamento da análise e das votações na Câmara Municipal. Então ele tinha que estar nesse diálogo direto com os vereadores. E foi exatamente o desempenho dele nessa função que foi criticado pelos parlamentares. Agora na ARCET o olhar é mais técnico, como bem resumiu aí o Eliezer, regular a prestação de serviços importantes, então ele sai desse cenário político e entra de fato numa questão mais técnica. É claro que até os vereadores da oposição não deveriam e realmente não se opuseram à indicação de Adolfo Nunes, porque de fato um olhar de Dr. Pessoa numa reorganização da gestão municipal. Lídio, só para complementar, o ex-secretário e agora futuro presidente da ACET, Adolfo Nunes, se sentiu melhor posicionado até para o relacionamento com a imprensa. Como secretário de governo, ele acabava mais cobrado nesse sentido, tinha que aparecer mais, dar mais entrevistas, estava sempre ali em algum foco de debate ou de conversa, muitas vezes até tendo que dirimir algumas questões conflituosas. Agora na ARCET não, é mais tranquilo, mais reservado, apesar do alto grau de responsabilidade. Eu entendo. Também gostaria de trazer para o nosso debate outro assunto que realmente chamou a atenção na Câmara Municipal de Vereadores, porque a nova direção municipal do Partido Democratas confirmou expulsões dos suplentes de vereadores de Teresina, Celso Henrique e Paulo Sandro Alves. O motivo foi infidelidade partidária. No segundo turno das eleições para prefeito em 2020, nós tivemos aqui, de certa forma, um desgaste entre esses suplentes e o partido. No processo disciplinar da direção municipal, os suplentes foram acusados de não seguir orientações do Democratas de apoio ao então candidato a prefeito Kleber Montezuma do PSDB. Os vereadores Marquim Costa e Roberval Queiroz também estão na mira da direção municipal do partido. Os dois parlamentares respondem processo disciplinar por descumprimento de decisões partidárias em relação à recente adesão à base aliada ao prefeito de Teresina, Dr. Pessoa. Vamos acompanhar o que disse sobre este assunto o vereador Marquim Costa. Na verdade, o nosso processo acho que não é de infidelidade, ainda está a nível de administrativo. Inclusive foi conversado isso com o presidente ACM Neto e ele me relatou um caso curioso. O seu ex-vice-prefeito, que ele elegeu o prefeito Bruno Reis, era do MDB. Assim como o prefeito Dr. Pessoa. Eu acho que, Eliezer, quando a população nos elegeu em 2020, ela não quer que a gente fique mais nessa disputa, oposição-situação. O que a população de Teresina quer é trabalho, que a gente trabalhe através de projetos, pensando sempre o melhor para a nossa capital. O senhor vai manter o alinhamento com a prefeitura, mesmo contra a posição do partido? Não, o alinhamento do vereador Marquim Costa segue. Eu tenho projetos a aprovar, eu tenho indicativos, como recentemente, eu acho que terça-feira, a gente esteve lá na Ponte Estaiada, no complexo da Ponte Estaiada, mostrando o nosso projeto de uso de emendas para revitalizar toda aquela região. Então a gente precisa desse apoio do Palácio da Cidade para colocar as nossas ações em prática. Acho que é completamente diferente desse nosso processo administrativo. Ali, o partido, alguns candidatos naquele primeiro para o segundo turno tiveram aquele posicionamento. Nós não, eu e o vereador Roberval seguimos firme com democratas, onde nós apoiamos o professor Kleber no primeiro e no segundo turno. Mas a eleição acabou em 2020, o que nós temos, o que a população de Teresina quer é trabalho. Trabalho através de projetos que beneficiem a todos.
João Magalhães, como foi destacado, falado diversas vezes pelo vereador, pelo Democratas, as eleições ficaram em 2020, agora é uma nova perspectiva. Como é que você observa essa situação, de certa forma, esse mal-estar dentro do Democratas? Olha, Lívio, como a gente sabe, os políticos tratam de eleição diariamente. Então, as eleições de 2020 ficaram no ano passado, mas o DEM tem se reorganizado e, claro, já está de olho em 2022. O que ocorre no partido é, na verdade, uma disputa de poder. O comando da sigla, exercido atualmente pelo ex-vice-prefeito e ex-vereador Rony Lustosa, ele tenta, o atual presidente, Rony Lustosa, tenta se fortalecer num comando da sigla e quer cuidar das articulações do partido com vistas a 2022. E não observa nos atuais vereadores de Teresina e nos suplentes de vereadores que foram expulsos da sigla uma capacidade de construir uma unidade. Ele não vê esses parlamentares e não via nos suplentes que foram expulsos o interesse em construir um partido coeso, que marchasse unido no ano que vem. Então, há realmente uma disputa de poder na sigla e como Rony Lustosa tem o comando do partido, e é bom lembrar que ele exerce esse comando apadrinhado, né, pelo ex-deputado Heráclito Fortes, que é alguém que tem uma influência realmente no DEM, inclusive no Diretório Nacional, porque é amigo da alta cúpula do partido, então acaba exercendo aí o poder dessa forma, expulsando quem ele considera infiel e, claro, tendo aí esses atritos com a bancada de vereadores. É bom lembrar que o DEM estuda, inclusive, a possibilidade de lançar um candidato em chapa majoritária no ano que vem. Então, todas essas questões alimentam esse conflito de interesses no partido. Só para finalizar a análise sobre esse tema, é bom lembrar que, em nível nacional, o DEM passou por algo parecido. Afinal de contas, o partido expulsou Rodrigo Maia da sigla, e agora aqui no Piauí a gente observa um movimento muito semelhante, ou seja, é o partido querendo se organizar e ter em seus quadros apenas aqueles que querem marchar unidos em um discurso uniforme para o ano que vem. Eliezer, a pauta não é das mais agradáveis, é uma possibilidade de processo disciplinar, de expulsão, mas como é que você realmente observa o sentimento do vereador Marquinhos Costa em relação ao partido? Ele me pareceu, de certa forma, ainda à vontade no Democratas. Não gostaria de ser expulso, não. Pois bem, Lívio Galeno. Em primeiro lugar, como o vereador recentemente eleito, Marquinhos Costa e Capitão Roberval Queiroz, os dois, devem permanecer no partido até 2024, aguardando a abertura de uma janela partidária, para assim terem a opção de mudarem de sigla. Então, até lá, querendo ou não, confortáveis ou não, devem permanecer nos quadros do Democratas e seguindo as recomendações do Diretório Estadual, do Diretório Municipal ou até do Diretório Nacional. Veja que o vereador Marquinhos Costa, apesar desse distanciamento, dessa discordância com Rony Lustosa, que é o presidente estadual do partido, ele destaca um bom relacionamento, uma aprovação de comportamento por parte do presidente nacional da sigla, ACM Neto. Então, tem procurado essa via de estabilidade. Está bem alinhado, está bem consensuado com o presidente nacional, mesmo que tenha que correr um certo risco de desagrado ou de discordância aqui com o presidente estadual no Piauí. Mas o vereador está convicto, chega até a fazer uma separação. Uma coisa é a vontade e o direcionamento do partido. Outra situação é a minha aliança com o doutor Pessoa. Ele diferencia para tentar realmente manter o alinhamento com o Poder Executivo Municipal e assim conseguir se viabilizar melhor politicamente. E foi até interessante esta fala do Eliezer, Edna, porque o que nós observamos na prática é isso. Os vereadores, de certa forma, dependem, têm essa relação, precisam ter essa relação mais íntima com o Poder Executivo de um município, por exemplo, para conseguirem chegar e levar benefícios até as suas bases, as bases que são responsáveis pela eleição. Então, de certa forma, de olho em uma sobrevivência política, é importante estar do lado do prefeito, hein, Edna? Particular, tem que saber fazer política, que é isso, verdade, né? Eu posso até ficar às vezes interrogando como é que a gente está falando aqui de infidelidade, a gente está falando aqui de partido em nível nacional, que reverbera aqui, né? Tivemos exemplos de expulsão em nível nacional, como bem os colegas citaram. Mas a reação dos vereadores, pelo que a gente viu aí,
e a fala do Rony Lustosa, é o que a gente pode perceber que é o que acontece na política, né? Não adianta, essa relação entre os vereadores e a prefeitura e a base de governo tem que haver, justamente pelo motivo que você disse. O vereador, para exercer o seu papel, ele vai precisar da canetada também do prefeito, né? Vai precisar do apoio também da base do prefeito. Então, isso chama-se mesmo política. Politicar. É. Ok, Edna. Antes de encerrar o nosso quadro de hoje, que foi um pouco menor por conta do jornal, que teve mais entrevistados, João Magalhães me acompanhava aqui nos nossos bastidores enquanto eu conversava com o senador Elmano Ferrer. João, e aqui nesse estúdio, bem aí onde você está, o senador Elmano Ferrer confidenciou de que lá do Progressistas, a deputada Iracema Portela já separou até o tapete vermelho para a chegada triunfal de João Vicente Claudino aos quadros do partido. Natural? Inclusive, o próprio senador Elmano Ferrer disse: eu já estou lá, venha você também. Você acha esse um caminho natural? Olha, Lívio, já faz alguns meses que o Progressistas e também o governo procuram o João Vicente Claudino para conversar na tentativa de segurar cada um para o seu lado. O senador João Vicente Claudino não tem vindo a público comentar muito o que é que ele tem pensado para o ano que vem, mas essa aproximação dele com o senador Elmano Ferrer e dele também com o senador Ciro Nogueira o deixam bem mais próximo do Progressistas. Acredito que essa aliança deve ser consolidada, a filiação também, porque João Vicente já deixou claro que não tem muito interesse em permanecer no PTB. Então, todas essas discussões certamente devem se consolidar numa aliança nos próximos meses, o que obviamente fará com que ele marche definitivamente com a oposição, largando aí a base aliada do governador Wellington Dias. Eliézer, o tapete vermelho já está separado, inclusive até especula-se a possibilidade. Eu perguntei para o senador Elmano Ferrer se a candidatura de Ciro Nogueira estava mantida, porque especula-se que, vindo João Vicente para o Progressistas, ele pode até montar uma chapa com o PSDB, particularmente com Silvio Mendes na disputa pelo Palácio de Karnak. Se João Vicente chegar, vai chegar chegando. Sim, e faz muito sentido. Nós temos informações, inclusive, de fontes internas do próprio PTB, partido que João Vicente Claudino ainda está vinculado, ainda não se separou, ainda não saiu do partido formalmente, que o doutor Silvio Mendes procurou pessoalmente o ex-senador João Vicente, disposto a compor como vice em uma chapa majoritária encabeçada por ele. Então, toda essa articulação, ela tem sentido a partir desse planejamento. E claro, João Vicente Claudino deve ocupar um espaço de protagonista, alguém que tem preparo e condições para encabeçar uma chapa, para realmente disputar um mandato eletivo pelo Progressistas, que tem o tentado atrair nesse momento. Então, com certeza veremos o João Vicente Claudino em um espaço de muita visibilidade e competitividade política. E a imprensa piauiense noticiando, Edna Maciel, que tínhamos apenas 2 candidatos, 2 vias para 2022 aqui na capital. Parece que muita coisa ainda pode mudar, Edna. Aos pouquinhos a gente vê aí, todos os dias, inclusive, as articulações, os nomes, e são nomes fortes, né? São histórias aí, tanto João Vicente Claudino tem sua história, olha aí a dupla que pode se fazer, né, na chapa majoritária com o Silvio Mendes. Então, essa especulação toda e também o que for decidido, esse tapete vermelho aí estendido, né, para que passem e venham firmes, segundo o que o senador Elmano falou, é o que se espera. Mostra-se aí que está todo mundo se articulando, como também a gente vem pontuando aqui, buscando suas siglas, buscando as siglas que têm mais afinidade e até deixando, como no caso, outros apoios, no caso aí do João Vicente, a base governista. Ok. Edna, obrigado e boa tarde. Você está muito bonita hoje, viu? Gostei do penteado. Obrigada, estou esperando aí, eu estava esperando, né, falar, ainda bem. Obrigado, valeu, Eliézer, boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã. João, aquele abraço. Olá, Lívio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Política do dia.